Faltam 10 minutos para as 9 horas. Deputado, meio de tantas notícias, no mínimo controvertidas, algumas boas, outras ruins, tem uma notícia aqui que é muito boa, sobretudo para a classe média e para as classes mais pobres, que compram casa financiada. Diz o Correio Brasiliense, Caixa reduz juros e amplia prazo de compra da casa. Outros jornais dizem, agora casa a perder de vista, segundo a Caixa, que são 30 anos. Presente para a classe média, diz o Correio. O governo oferece prazo maior de pagamento e juros mais baixos, a fim de facilitar a compra da casa própria. Novas regras começam a valer a partir do dia 3 e prestações debitadas em conta terão taxas menores. Os juros mais baixos é melhor do que o prazo de pagamento. E com vantagem para quem for cotista do FGTS. Como é que o senhor avalia essa situação do ponto de vista eu acho que a situação econômica do país hoje permite que você faça uma extensão do prazo de financiamento com juros menores. Isso, a classe média no mundo inteiro compra casa e carro para perder de vista, como você colocou aí, né? Eu acho fundamental, acho ótimo, porque isso facilita a vida da classe média, que aliás é que paga o maior imposto desse país. Mas normalmente quanto maior o prazo, maior os juros, né? Eu acho que essa coisa da redução dos juros é altamente positiva. E para quem tem FGTS, né? Parece que são os principais. Mas eu acho que acima de R$1.800 de salário, né? Se não me engano é isso. Não, isso foi um detalhe ontem. Não é isso? A prestação até 17% menor. O senhor está perguntando o quê? O salário. A renda mensal acima de R$1.870. Isso, R$1.800. Né? Eu acho que é ótimo, porque você amortizando um pedaço dessa dívida com fundo de garantia, que aliás é um outro problema. A coisa mais mal remunerada no Brasil chama-se fundo de garantia. Né? Os governos devem ter um pouco mais de juízo e responsabilidade com o dinheiro do trabalhador. Né? A coisa mais mal é menor remunerada que poupança. O senhor defende a indicação de um aplicador da Bolsa para gerir o FGTS? Eu acho que eu participei de uma comissão para que a gente pudesse pegar uma parte desse dinheiro e aplicar em ações. Eu sou um que peguei um pedaço do meu fundo de garantia e apliquei na Petrobras. E não me arrependo não. Porque aquele pedaço que eu apliquei já rendeu 300%. Não é? Então, enquanto isso, você já fez o cálculo para saber quanto o FGTS rendeu no período? O nosso? Em relação ao seu? Mas com certeza 150 vezes menos. Menos. Deputado, queria mudar um pouco de assunto. Há uma notícia de que hoje vai ser lançado um livro que homenageia, de certa forma, os desaparecidos políticos. E esse ato vai ser presidido pelo presidente Lula. O livro é lançado pela Secretaria de Direitos Humanos. E diz aqui o jornal Globo, Lula promove ato por desaparecidos políticos. O livro que será lançado hoje no Planalto acusa militares ainda hoje de ocultação de cadáveres. Nos jornais de ontem, alguns militares protestaram contra esse livro, acharam a publicação inoportuna, embora outros setores do próprio governo ou próximos do governo, como foi o caso, por exemplo, de Frei Beto na Folha de São Paulo de hoje, terem publicado artigos defendendo a publicação desse livro. O senhor acredita que, como diz o Frei Beto, nenhuma vítima da ditadura vê essa iniciativa do governo Lula pela ótica da vingança? Não se trata de vingança, e sim de justiça? Eu vejo pela ótica do Frei Beto aí, e sim de justiça. Claro, tudo que se falar sobre aquele momento negro da história do nosso país, é evidente que aqueles que foram os articuladores disso vão se opor, com certeza absoluta, né? Mas é destacar que a grande maioria das Forças Armadas, das pessoas que estão nos comandos hoje, não participaram daquele movimento daquela época e se estavam por ali, não tinham o poder de determinar certas situações. Acho que o governo está certo, isso faz parte da história do Brasil, e as pessoas que têm, as famílias que têm lá os seus desaparecidos, sabem o que é sofrer com esse tipo de coisa. O concurso de nível médio para o cargo de técnico legislativo não vai ser anulado pela Câmara dos Deputados. Em nota oficial, a diretoria-geral da Câmara lamentou que a Fundação Carlos Chagas, que elaborou as provas, não tenha incluído questões sobre o regimento interno, como estava previsto no edital. Mas afirma que a omissão não justifica a anulação do concurso. A diretoria-geral informa também que vai avaliar possíveis medidas a serem tomadas em relação à Fundação Carlos Chagas. E eu pergunto ao deputado, realmente é o caso de não anular o concurso? E quais seriam essas medidas contra a Fundação
Carlos Chagas, que não incluiu questões de regimento interno numa prova da Câmara dos Deputados. É de se lamentar essa situação, na verdade, mas eu acho que não deve ser anulado, não. Houve todo um processo. O presidente Arlindo levantou as provas, viu que foi uma coisa tecnicamente perfeita. Eu acho que deve ser anulado. Acho que o contrato deve prever alguma sanção. A fundação deve ser multada sobre isso. Eu acho que para um próximo concurso não pode ser chamado, porque isso é falta de responsabilidade. Na casa legislativa não tem questão sobre o regimento interno. Até porque quem vai trabalhar aqui precisa de conhecimento. Mas isso então, o presidente Arlindo agiu corretamente, porque você consegue com as pessoas imediatamente começar a discutir, quem passou, já começa a ler o regimento interno, que não é uma coisa, um bicho de sete, o regimento interno é muito ruim, não é? Mas não é um bicho de sete cabeças, é ruim politicamente e internamente para nós aqui, não é? Mas não é um bicho de sete cabeças, não, eu acho que isso não justifica o que não é tão difícil assim de aprender. Não é não. Deputado, infelizmente vamos ter que ir para as últimas. Para não vai até as 10? Para as últimas, não, só até as 9. Ah, é 9? Infelizmente. Por nós, se dependesse da gente, iria até o meio-dia. Deputado, o Francis Ford Coppola, diretor do poderoso Chefão, esteve ontem em Florianópolis, segundo o Estadão, em busca de um terreno para construir um resort na capital catarinense. Diretor da trilogia O Poderoso Chefão foi à praia de Canavieiras, no norte da ilha. Ele aqui todo sorridente. Feliz da vida, vai ter um resort. Coisa bonita, coisa boa. Em Floripa, nós estamos atraindo agora esse tipo de investidor. Não, eu espero que ele só venha com o título do filme, né? Que não tenha nenhum recurso do Poderoso Chefão nesse investimento. Bom, o JB tem uma matéria interessante de que tem um grupo de teatro que faz uma aula de história bem humorada no meio da rua. Milton Teixeira, o ator, veste-se de um João e mais de 500 curiosos acompanham um tour pelo bairro. Um belo exemplo para as cidades que querem preservar ou divulgar as suas histórias. E nós terminamos o nosso jornal de hoje com a capa do Correio Brasileiro, que provavelmente deve concorrer a algum prêmio pela criatividade. Quadrilha. Adaptação do poema de Carlos Drummond de Andrade. Dirceu mandava em Delúbio, que tramava com Valério, que pagava Valdemar, que foi denunciado por Jefferson, que incriminou Genuíno, que não entregou ninguém. Dirceu foi para a planície, Delúbio para a fazenda, Valério mudou o penteado, Jefferson ficou sem mandato, Genuíno perdeu a pose e o STF, que não estava na história, pôs todos no banco dos réus. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Para concluir aí, e todos nós pagamos essa conta sem dever nada. Muito obrigado, tenha um bom dia, deputado. Obrigado a vocês. Obrigado e bom dia, deputado. Obrigado, querido, obrigado a vocês. A primeira página de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 8 horas com as notícias em destaque nos jornais e os fatos mais importantes na Câmara dos Deputados. Até amanhã e bom dia. Bom dia.